vejo e descubro o que eu já sentia. O fogo que ardia, o vento que assovia. Reabrir os... Saudações, pessoas, tudo bem? Começando a nossa live, hoje, a nossa conversa. Friozinho na barriga, o assunto que eu trago aqui é novo nessa exposição. Não tão novo, né, no meu caminho, na minha jornada, mas é novo agora nessa troca. Thaís mandando coraçõezinhos, minha esposa, beijo, amo. Vanessa, minha irmã de jornada na bruxaria, também já presente, mais algumas pessoas acompanhando. Quem quiser mandando mensagem, mandando oi, compartilhar essa live para que ela chegue para mais pessoas, isso ajuda muito. Curtir aí, tá? Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre máscaras e transes ritualísticos. A gente vai conversar um pouquinho aí sobre o que é esse transe, o que é esse estado alterado de consciência, como ele acontece, ele é bom, ele não é, ele é consciente, ele é semiconsciente, ele é totalmente inconsciente, a gente apaga, como que isso acontece pra gente, como que a máscara contribui nesse processo, né? A gente pode até depois, né, uma coisa que é mais comum eu falar aqui, como que o tambor contribui também para esse assunto. Alexandre Barazino, boa noite, Alexandre, tudo bem? Pessoal, quem quiser conhecer o Alexandre Barazino, artista plástico aqui de São Bernardo do Campo, ele faz máscaras, inclusive máscaras ritualísticas lindíssimas, vale a pena conhecer o trabalho dele. Mas vamos lá. Por que eu comecei a estudar máscaras? Por que eu me interessei por isso? Primeiro que assim, desde muito cedo a gente gosta dessa questão da fantasia, literalmente como fantasia, primeiro no carnaval, depois, posteriormente, a gente vai se familiarizando aí com a ideia de vestir um personagem, um super-herói, né? Às vezes a gente coloca de fato uma máscara, eu até separei algumas aqui, acho que eu já perdi a máscara, né, do meu filho, do Capitão América, né? Então a gente tem esse costume de quando é pequenininho a gente vestir uma máscara, algumas meninas, né, de colocar algum elemento que se refere ao personagem que agrada, a uma identidade que chama atenção, né? A roupa do bombeiro, a roupa do policial, se vestir de professor, de professora. Isso é uma forma de você manifestar, de você vestir uma máscara, de vestir uma identidade, se paramentar de uma forma que traga informações sobre aquele elemento, sobre aquele sentimento, aquela ideia, aquela energia que você quer transmitir. Isso a gente faz desde muito cedo, desde criança basicamente, a gente já brinca com essas coisas, né? A gente já brinca com o existir e o não existir, a identidade que você assume e a identidade que você deixa de assumir, né? Eu falo do existir e do não existir porque, por exemplo, quando a gente é muito pequeno, né, a gente brinca com a criança, por exemplo, de eu estou aqui, eu não estou aqui, né? Então a gente deixa de existir só porque a gente cobre o rosto e a gente volta a existir quando a gente descobre o rosto. Presta atenção no significado disso, no simbolismo disso, né? O fato de vocês cobrirem somente o rosto com as próprias mãos, né? O corpo está todo à mostra, mas você cobre o rosto, você deixa de existir. O rosto, essa parte do corpo, ele traz as nossas expressões, ele traz as nossas emoções, ele transmite o verbo, ele transmite o olhar, ele é a nossa principal identidade, né? Quando a gente está vendo fotos, andando na rua, a gente identifica principalmente pelo rosto. Então, isso é muito forte, isso é muito significativo e a gente brinca com isso desde sempre, né? O meu primeiro contato de fato com máscara, né, vocês já sabem, quem acompanha aqui o canal, a minha página, minhas lives sabe, né, meu processo de bruxaria é desde muito cedo, né? De magia, de estudo de magia e bruxaria já tem alguns anos, mas a máscara começou a acontecer por volta de 98, 99 mais ou menos, quando eu fui estudar de fato palhaço, né? Eu sou formado em desenho mecânico, eu sou psicólogo clínico, mas eu também sou palhaço profissional,
né? Existe palhaço profissional, palhaço é profissão, né? Na minha carteira de trabalho tá lá, artista circense palhaço no DRT. Mas foi quando eu fui estudar essa máscara, que eu até deixei ela aqui do lado, né? Que é conhecida como, né, entre nós palhaços, né, a gente fala, é a menor máscara do mundo, é a que menos esconde e a que mais revela. Né? O que significa isso? O processo do artista, né, eu vou chegar na magia, eu vou chegar na bruxaria, eu vou chegar na ritualística e no transe, mas eu vou trilhar esse caminho, tá? Que é o que eu conheço de fato. Quando você vai estudar o vestir a máscara, o papel da máscara, você busca principalmente o que ela busca transmitir, o que você quer transmitir com aquela máscara. Então você vai, no caso do palhaço, você vai mergulhar dentro de si para tirar o que é barreira social e você vai deixar extremamente vulnerável. Você vai se deixar extremamente vulnerável. Né? Então o palhaço, a busca do palhaço é um processo de autoconhecimento marcante e doloroso, né? É onde você vai estudar quem de fato você é, independente dos crivos sociais, eu vou colocar dessa forma, porque nós estudamos, nós nos aprimoramos para ser cada vez melhores, né? E o processo do estudo dessa máscara em específico, a do palhaço, nós tentamos aí tirar todas essas barreiras do perfeccionismo e a gente se mostra de fato, somos vulneráveis, cometemos erros, tropeçamos, erramos, falamos besteira, somos ingênuos, somos inocentes, somos bobos, principalmente bobos, né? Então a gente vai por esse caminho para descobrir a máscara do palhaço, né? Para descobrir o estado alterado do palhaço. Nath, a gente já fala sobre comédia dell'arte e clown já. A gente vai por esses caminhos para entender a essência do palhaço. Então o palhaço ele não é aquele que tenta ser engraçado, é aquele que tenta ser ele mesmo, né? É aquele que se esforça para ser simplesmente o mais natural e o mais inocente possível. E inocente no sentido que eu digo, aquele generoso que se entrega da melhor maneira possível. Então o processo de descoberta do palhaço, da máscara... Oi Patrícia, tudo bem? Bem-vinda. Putz, que legal que você veio. Fico muito feliz mesmo. Bem-vinda. Pode participar se quiser. O processo de descoberta do palhaço são exercícios, meses, anos exaustivos de exercícios de exposição, de reconhecer os próprios erros, de descobrir as próprias falhas e tornar isso tornar isso uma coisa cômica, né? É onde você ri de si mesmo. Então é um processo extenuante, doloroso e muito longo, onde você coloca a máscara exatamente para você mostrar para as pessoas. No meu caso, o André fica em stand-by e o Minduim, que é o meu nome de palhaço, vem à tona. A Thaís falando, eu tenho a imensa sorte de conhecer o Minduim. A gente se conheceu no palco, né? Eu tava no palco lá na plateia. Então quando você coloca a máscara do palhaço, é uma coisa que inclusive algumas pessoas não fazem, de colocar a máscara do palhaço em público. Isso é muito interessante. Geralmente, e eu sou uma dessas pessoas que eu fazia muito isso, quando você veste o palhaço, você vira, você coloca o nariz e você traz o palhaço. Né? E isso já transforma. O que eu quero mostrar com isso? Quando eu coloco o nariz de palhaço, eu já estou comunicando. Alguma coisa está diferente. O André não está presente. Né? O pai está off. E entra em cena somente aquela figura que é o palhaço. A gente até se refere ao palhaço, às vezes na terceira pessoa. Eu, André, e ele, o Minduim. Somos o mesmo corpo, mas em estados de consciência diferentes. É difícil explicar, porque são muitos anos. Eu trabalhei em hospitais por 16 anos, eu trabalhei como palhaço por quase 20 anos. Então, esse processo ele se torna muito natural, muito automático. Quando você coloca todo o processo de você colocar o traje, colocar o figurino, fazer a maquiagem, que é uma máscara, a gente vai falar sobre isso dentro da ritualística. Quando você coloca a máscara pintada,
Quando você coloca o nariz de palhaço, você está vestindo a permissão de desligar a consciência e ligar essa consciência alterada. Quando as pessoas te encontram, no meu caso, eu vou falar muito do hospital porque é onde é a minha vivência. Quando as pessoas encontram comigo dentro do hospital, elas conversam com o palhaço, elas nem consideram o artista que está vestindo aquela máscara. Elas falam direto com o símbolo, de tão forte, de tão carregado que a máscara é, de tão intensa que é o simbolismo. Oi Elis, tudo bem? Bem-vinda. A máscara ela é tão intensa, ela é tão poderosa, que quando você veste ela, as pessoas não se relacionam de forma nenhuma com o artista. É difícil você estar vestindo uma máscara e alguém falar, rapidinho, né? Deixa eu falar com a pessoa que está vestindo a máscara. Ninguém faz isso. Você se comunica direto com a máscara, né? Por mais que você tente quebrar essa barreira, se a pessoa que veste a máscara ela está intensa, ela está íntegra dentro daquele estado de consciência, isso não se quebra, isso se sustenta. Né? A pessoa pode chegar e falar assim, deixa eu falar rapidinho, você mora onde? Como assim, cara, você mora onde? Você acha que eu moro onde? Eu moro numa casa, eu moro num prédio, eu moro numa... Né? Então você mantém o estado de consciência, no caso do palhaço, para se comunicar. Né? É muito legal quando você entende que o estado alterado de consciência, né? Eu falo que nós temos aí alguns estados. Né? O consciente, que é esse o normal que nós vivemos, o que eu estou hoje, o que vocês estão hoje, se vocês não tiverem né, de forma alterada aí, de forma num domingo à noite, se não tiverem tomado cerveja nem nada, mas nós estamos no nosso estado natural de consciência. Quando nós começamos a entrar, por exemplo, num processo de sonolência, onde nossa consciência já não fica mais plena e ela começa a baixar o nível de percepção, é de alguma forma um estado alterado. Vocês já tiveram aquele momento em que vocês começam a olhar para o nada e de repente vocês estão olhando para o nada, a cabeça já começa a devanear, já começa a pensar em um monte de coisa e daqui a pouco, plim, dá um clique, você volta. Puta, é verdade, né? Desculpa, tava viajando aqui. Isso é um estado alterado de consciência, sutil, comum, natural, mas é um estado alterado de consciência. Quando a gente faz uso de álcool, quando a gente faz uso de drogas, a consciência ela vai alternar, ela sai desse nosso comum e ela vai subir ou ela vai descer, ou ela vai acelerar ou ela vai diminuir, né? Ou ela vai para um estado mais acelerado, mais maníaco, mais eufórico, ou ela vai para um estado mais passivo, mais lento, mais relaxado, né? Que aí tem vários campos, né? Tem mais deprimido, mais tranquilo, mesma coisa na euforia. Ou uma euforia boa ou uma euforia mais destrutiva, mais violenta, mais agressiva. Mas a gente sai do nosso estado normal e a gente vai para esses locais. Isso pode ser estimulado também com música, quando vocês estão num show muito legal, onde toca aquela música que você adora e você vê aquela multidão pulando junto, aquela euforia que você sente, estado alterado de consciência. Aquilo tira você do normal, né? Como se a sua vida começasse a ter trilha sonora, né? Então aquilo começa a te levar para um estado de emoção que é diferente daquilo que você vive no comum, né? É difícil você encontrar aquela euforia rotineira na sua rotina, no seu cotidiano. O tambor, quando você toca tambor, né? Isso a gente fala, a gente não usa, né? O grupo, as pessoas com quem eu pratico, a gente não faz uso de nenhuma ferramenta que mexe diretamente com o nosso cérebro, com a nossa química cerebral. A gente não ingere nada para que essa consciência seja alterada. Nós fazemos isso com o tambor, muitas vezes pela exaustão, pela respiração, diferente, por exemplo, de algumas meditações, onde simplesmente a supra-oxigenação do cérebro ali já traz um estado alterado de consciência, né? Quando a gente respira muito forte, a gente consegue se animar. Se a gente respira mais pausadamente, a gente consegue relaxar. A gente chega em estados alterados de consciência pela respiração. Pelo tambor, quando você toca ele mais rápido e com muitos tambores,
as pessoas que estão dançando, cantando, elas se tornam mais eufóricas, descolam da realidade e vão para um estado alterado de consciência. A máscara que eu estava falando do palhaço, a máscara do ator, a gente, né, tem até um livro muito interessante, não sei se vou conseguir mostrar aqui, ó, O Ator como Xamã, né? Ele fala um pouquinho disso, sobre como existe uma preparação psicológica, uma preparação emocional, todo um estudo para que o cérebro esteja preparado para chegar naquele ponto, para que ele consiga entrar nesse estado alterado de consciência sem a necessidade, lógico, mais uma vez, de substâncias a serem ingeridas, né? Pode acontecer, faz bem, faz mal, é bom, não é? Cada um no seu caminho, né? Eu estou falando sobre o meu caminho. Então, a gente se prepara, a gente prepara o cérebro, a gente deixa já a mente em estado, né, para que esse estado alterado seja simplesmente um empurrão, né? É como se você você coloca a máscara, respira fundo e pum, você desliga, você apaga, né? Eu não estou falando que você perde o controle, eu vou explicar isso daqui a pouquinho. Você não se torna inconsciente e inconsequente das suas atitudes e das suas ações. Mais uma vez, o estado do palhaço. A gente inclusive chama de estado do palhaço, né? Você consegue chegar nesse estado do palhaço? O estado do palhaço é esse clique que dá no cérebro que você entra nesse estado alterado. Então, assim, é legal a gente prestar atenção no que nos torna eufórico, ou quais são. Uma palavra que eu não gosto muito, mas muito utilizada hoje em dia, eu gosto dela, mas eu não gosto da forma que ela é utilizada, gatilho. Presta atenção quais são os gatilhos que te colocam num estado diferente. É o incenso, é o som do sino, é o som do tambor, né? É a meditação, é todo mundo cantando junto, né? É a vela acesa, é o local escuro. Quais são os elementos que te trazem para esse estado diferente de percepção, né? E aí eu separo os estados de consciência em 3 níveis, né? Existem muitos outros, mas Oi, Elisete, tudo bem? Boa noite, bem-vinda. Não tenho que agradecer, Elisete, a ideia é conversar sempre, é trocar a informação sempre. Eu tô falando com vocês aqui, vocês não têm ideia da lua que tá aqui em cima assistindo a live também. Então, eu conheço, assim, eu trabalho, o que eu falo de 3 estados de consciência, todos eles possuem várias outros sub-itens ali dentro, mas eu vou falar deles de forma mais básica, mais rasa. Quando a gente fala de consciência, mais uma vez, comum, é isso que a gente está aqui, né? Como eu disse, quando a gente vai, por exemplo, para o sono, é um estado de consciência comum, a gente passa por ele todos os dias, a gente vê pessoas nele todos os dias, sonolência ou euforia quando você está muito feliz com alguma coisa, é um estado alterado, mas é um estado comum, é onde a gente está aqui. Oi, Arthur, Vinícius, tudo bem? O pessoal do Uruguai aqui assistindo, legal, beijo para vocês, bem-vindos. Então, assim, esse é um estado de consciência onde a gente trabalha normalmente, onde a gente planeja a nossa vida e onde a gente vive de fato. Até mesmo, eu coloco dentro desse plano, até mesmo quando a gente toma um vinho, a gente toma uma cerveja, né? Quando a gente sai um pouquinho, a gente fala, eu tô meio alegrinho, né? Mas assim, você tá no seu comum, você tá no seu normal, principalmente se você faz isso com frequência. O estado de semiconsciência, ou como eu gosto de chamar também de consciência bifurcada, é quando você começa a descolar, quando você entra num estado de transe, onde você consegue acessar, desligar o cérebro da sua razão, mas ainda assim é como se você colocasse o personagem, vou falar do palhaço mais uma vez, você coloca o personagem na frente, mas você fica supervisionando aqui atrás, né? Vou dar um exemplo. Uma vez nós acompanhamos a morte de uma criança em uma UTI num hospital aqui em São Bernardo. O palhaço estava presente, era a máscara que estava presente, ela interagia com todo mundo, mas mediante a intensidade daquela seriedade, é óbvio que não é o palhaço que vai estar ali presente. A gente baixa a máscara e a gente assume aquela consciência, ok? É o momento de se retirar, né? Andy, tudo bem? Andy Nataraha,
Das, eu não sei se a pronúncia é essa, posso estar muito Raja Das, posso estar errado. Piracicaba aqui, bem-vinda, Andy, pela participação, e interage aqui com a gente, manda mensagem, qualquer dúvida, só mandar um oi, tá bom? Então, assim, a gente tem que entender que a consciência, quando a gente fala desse estado semiconsciente, a gente tem compreensão do que está acontecendo. Usando já um lado mais espiritual para falar sobre isso, por exemplo, quando a gente fala de um médium semiconsciente. Quando a gente fala do médium semiconsciente, é como, não sei se quem trabalha com mediunidade que está assistindo a live, quem está assistindo esse vídeo depois da live, quando você está semiconsciente na incorporação, você está falando, você está se comunicando, eu falo que a torneira está aberta, né? Então a entidade, o espírito, a energia, ela está fluindo, ela está usando o seu corpo para se comunicar, mas você está ali. Você está ouvindo tudo o que acontece, você sabe o que a pessoa fala para você e o que a entidade, o que o espírito fala para a pessoa. Esse é um estado semiconsciente. Tanto que, se houver algum palavrão, algum tipo de agressividade, algum tipo de informação que você acha desnecessária, você consegue filtrar aquela informação. Né? Você não vai socar a pessoa, você não vai falar palavrão, você não vai xingar, você não vai ofender, você filtra aquela informação para que ela chegue de uma forma que você concorde. Né? Você passa o conteúdo, mas você tem um crivo ali. Não que você crivo ele vá estar ativo o tempo inteiro, mas você observa. Né? Às vezes você flui, se é um espírito mais elevado, se é uma entidade, se é uma energia mais elevada, você não precisa nem frear nada. Deixa passar natural. Mas quando tem uma necessidade de uma energia mais densa, onde você precisa estar consciente, atento, a consciência está presente também. E tem também o estado inconsciente de fato, quando a consciência fala, beijo, fui, toma conta aí, né? O último a sair, fecha, apaga a luz e fecha a porta. É quando o cérebro desliga e a consciência é somente do estado alterado, né? Quando você perde o controle de fato. Isso acontece, eu vou falar de uma forma espiritual. Isso acontece, por exemplo, em possessões, né? Quando você fala de um espírito que toma conta do seu corpo, às vezes você está até assistindo alguma coisa ali dentro, mas você não tem controle nenhum. Acontece também em estados alterados, onde às vezes se usa algum tipo de algum alucinógeno, ou se usa em excesso o alucinógeno, né? E isso pode te tirar do controle totalmente. E existem algumas ferramentas que se usam nesses rituais, nessas práticas. Por exemplo, primeiro de tudo, uma pessoa que sabe que vai perder o controle, que não vai ter consciência, que ele é inconsciente na forma de entrar em transe, de entrar em um estado alterado, se ele sabe que ele perde o controle, pode acontecer duas coisas. Primeiro, se você conhece a entidade que vai possuir o seu corpo e você vai dar passividade para aquilo, se você conhece o espírito que vai vir, tranquilo. Se você confia nele, sabe que é tranquilo, apaga, né? Vai cochilar e deixa que ele toma conta. Confiança total, e isso funciona. Se você não sabe o que vai acontecer, ou você tem que estar muito bem treinado, o que é muito difícil hoje em dia, pode acontecer, mas é muito difícil, e aí é de uma irresponsabilidade muito grande você dar passividade para uma coisa que você não sabe o que vai acontecer, né? E aí acontece muito da pessoa fazer um monte de besteira e falar, foi o espírito, eu não percebi nada, eu não falei nada, para mim é muito difícil ter acesso a isso tudo. Mediunidade mal treinada, né? E outra coisa que acontece também é quando a pessoa ela não tem controle, mas ela já deixa... É muito comum algumas ritualísticas fazerem isso. Já que eu vou apagar, já que eu vou desligar, eu deixo uma equipe em volta para conduzir, né? Então, às vezes ele nem se comunica com o espírito, ele vem, ele faz toda a ritualística dele e vai embora. Mas para não acontecer, por exemplo, o médium, é muito comum o médium estar de olho fechado. A pessoa que está incorporada está de olho fechado. Então, às vezes ele está dançando, ele está interagindo e as pessoas que estão em volta estão, né, dando segurança para o cara não bater a cabeça, para ele não machucar ninguém, né? Então, assim, você tem que ter a responsabilidade dessa maneira.
Ó, a Andy tá falando, eu sou médio semi-inconsciente, eu lembro de algumas coisas e outras não. É comum também, às vezes, né? Eu aprendi isso uma vez, eu acho muito legal a frase, tem coisas que as crianças não precisam saber. Eu também sou médio semi-consciente. Então tem coisas que eles, né, falam assim, ó, desliga o André aqui, né? O André fala, pum, né? Eles fazem eles ligam botõezinhos e desligam botõezinhos para onde você pode acessar ou não. Então, assim, basicamente, eu vou usar essas ferramentas aí para explicar a máscara. Eu até coloquei, eu escrevi algumas coisas aqui para ir conversando com vocês. Então, essas são as informações básicas sobre estados de consciência e de inconsciência. Quais são as funções básicas de uma máscara? Básicas, eu estou indo no básico do básico do básico. A máscara ela serve para uma coisa: mostrar que alguma coisa mudou, né? Passar uma informação que às vezes não é óbvia, né? Então você condensa na máscara vou chamar de obviedade, mas não é exatamente isso. Eu vou trabalhar esse termo no decorrer aqui da conversa. Você transmite uma informação com a máscara e geralmente alguma coisa mudou. O que era antes não é mais o que é agora. E além de, né, ela desfigura, ela tira o rosto da pessoa que veste. A primeira coisa, lembra da conversa lá no comecinho da live, né? Aquele negócio de onde que tá o André, né? Tô aqui. Essa brincadeira de você cobrir o rosto, né, e não existir mais, que a gente faz desde criança, é o que a máscara faz. O André deixa de existir. A partir daquele momento, alguma coisa mudou. Alguma coisa cobre a minha identidade e outra identidade toma conta. É esse o significado da máscara, né? Por isso que no palhaço a gente fala, é a que menos esconde, ela só cobre o nariz, e ela é a que mais revela, porque ela mostra a essência do artista, né? E a máscara ritualística, quando você coloca, eu tenho uma máscara aqui que eu gosto bastante, quando você veste a máscara, você está informando alguma coisa está diferente, alguma coisa mudou. E agora, a partir daquele momento, as pessoas, inclusive, me olham de forma diferente e interagem comigo de forma diferente. Esse é o significado da máscara. Ela transmite uma informação que não é comum. Além dela desfigurar, né, o rosto da pessoa que a usa, isso pode ser tanto para máscaras físicas, como essa que eu acabei de colocar, como para pinturas, né? Quando você faz uma pintura que destaca o seu olho, o que você quer expressar? Né? Quando você faz uma pintura onde sua boca está mais em ênfase, o que você quer expressar? Né? Quando você coloca orelhas pontudas, o que você quer expressar? A máscara não é simplesmente o cobrir o rosto. Né? Quando você domina essa máscara, pode ser só um capuz, pode ser uma veste, pode ser qualquer coisa. Quando você domina essa máscara e você entende a essência dela, a partir do momento que você coloca, o estado de espírito, o estado de consciência, ele se transforma. E aí você ativa esse estado e você oferece esse estado diferente para as pessoas. Uma roupa ritualística, por exemplo. Quando você vai fazer um ritual, você não vai de bermuda, camiseta. Não que você não possa, você pode. Mas quando você está se preparando, você lava as mãos, ou você toma um banho, você lava o rosto, você coloca a sua camiseta, a sua calça tranquila, confortável. E no momento que você coloca a túnica, você sabe, a partir dali, né, a partir daquele momento, a partir dali, o estado de consciência muda um pouquinho. Né? Você entra no estado ritualístico, você entra no estado de contato com o que é sagrado. Né? Então até o comportamento muda, porque você começa a preparar a sua mente para o que vai acontecer na sequência. É isso que começa a acontecer, né? E assim, a máscara ela tem um poder muito grande. Deixa eu virar aqui. Ela tem o poder de, eu chamo de animalizar a ideia, porque ela condensa nela informações que às vezes elas não são palpáveis, elas não são plasmáveis, você não consegue trazer informações de uma forma racional, consciente, verbalizar essa ideia. Então você vai buscar símbolos, elementos que aquela máscara transmita, né?
por exemplo, dentro de um ritual, eu gosto muito, né? Inclusive, não sei se o Alexandre Barazeno está aqui ainda, que é o artista plástico que vai fazer a minha máscara. Quando você veste a máscara com chifres, você já está informando o que você sente, o que você pensa e o que você está transmitindo. Sagrado masculino, energias determinadas, uma característica específica, um arquétipo específico, e você fala, a partir daquele momento eu me comporto e eu invoco, eu trago essa essência. Em vez de eu chegar e falar assim, olha gente, deixa eu abrir aqui o PowerPoint, eu vou mostrar para vocês uma série de 20 slides mostrando essa essência, esse arquétipo, eu ponho a máscara e todo mundo já consegue entender. As pessoas entendem que a partir daquele momento eu trago e eu incorporo, não incorporar no sentido de possessão, eu trago para o meu corpo essa energia. A máscara traz isso para mim e para quem assiste. Isso é muito interessante de falar, porque a máscara ela tem dois lados. Ela tem o lado do xamã, do bruxo, do mago, de quem veste a máscara, e ela tem o lado da pessoa que assiste. E são trabalhos diferentes, mas são lados diferentes da mesma moeda. Porque quem veste a máscara, ela tem um trabalho que não é simplesmente eu vou me preparar hoje para vestir a máscara mais tarde. Esse trabalho ele vem de muito tempo, é uma preparação de vida, eu falo, né? É claro que assim, você não precisa passar 15 anos, 20 anos estudando para vestir a máscara no ritual. Mas saiba o que está acontecendo, seja consciente, seja compreensível e compreenda o que está acontecendo ali, para você não ser irresponsável na hora de vestir a máscara, né? Porque senão você vai fazer um monte de besteira e depois vai falar, foi a máscara que me tirou da razão, né? E assim, a gente tem que tomar um cuidado muito grande com isso, né? Mais uma vez, quem veste a máscara precisa ter um preparo e saber o que está acontecendo, né? Para no momento que ele vestir, ele poder desligar ou semi-desligar a consciência e deixar com que o arquétipo assuma. E quem assiste já percebe, opa, né? Aconteceu alguma coisa está diferente. Tanto que quando alguém veste a máscara, é normal num ritual, por exemplo, as pessoas virem te cumprimentar de novo, porque não estão cumprimentando o André, estão cumprimentando o arquétipo que está ali, a essência que está ali. Seja energia, seja um Deus, seja um espírito. É isso que eles estão cumprimentando, é isso que eles estão saudando. Da mesma forma que a gente olha para a lua como símbolo, né, e entende que esse símbolo é da nossa grande mãe, da nossa deusa, do sagrado feminino, a máscara ela também traz isso, né? A gente tem que entender que dentro da máscara a gente pode trazer a essência de deuses, de deusas. A gente pode manifestar isso de alguma forma, arquetipicamente, né? A gente pode incorporar e manifestar espíritos, energias, animais, arquétipos animais, né? Tanto que, eu não sei se... de verdade, eu não sei, eu não olhei, mas de repente a gente consiga encontrar alguma coisa, só para mostrar para vocês, deixa eu ver. É muito comum xamãs de outros países, aqui no Brasil também acontece, quando eles estão, por exemplo, tocando tambores, eles deixam algumas coisas, como se fossem umas tranças, umas miçangas na frente do rosto. Eles tiram aqui, não sei se eu vou conseguir mostrar por causa da iluminação, algumas coisas cobrindo principalmente os olhos. Esse é um livro, Tambores Sagrados da Sibéria. Eles cobrem os olhos principalmente, porque os olhos é o que comunica principalmente. Você pô, o xamã, o médium, o bruxo, ele pode estar com o olho mais cerrado, ele pode estar com o olho fechado, e você se comunica com a essência, não com quem veste. Eu me perdi. Caramba, eu me perdi. Eu tô falando tanto e eu tô tão entusiasmado que eu acabei me perdendo. Então a gente pode vestir todas essas energias, esses arquétipos, esses sentimentos e trazer isso condensado na máscara. Peraí, deixa eu voltar para mim aqui, pro meu cérebro de papel, porque falei. Uma coisa que, né, acontece muito, Andy, eu já te respondo, tá? Eu vi que você mandou do clown aqui no teatro, eu já te respondo, espera só um pouquinho. É muito interessante uma coisa, quando um espírito se comunica,
Às vezes a gente fala, mas ele fala somente o conteúdo que o médium sabe. Quando uma energia fala, ele fala assim, mas poxa, isso daí qualquer pessoa sabe, isso daí é um assunto genérico, né? E aí tem uma coisa, eu sou uma ferramenta, eu sou um instrumento para a manifestação de energias que estão no cosmos, estão em volta. Quando essa energia se condensa ali e ela vem para se manifestar através de mim, ela só vai usar o que eu tenho disponível. Eu falo que assim, eu sou uma caixa de 12 cores, né? Eu sou uma caixa de lápis de cor de 12 cores. Se vier um espírito de um pintor, pode vir Monet aqui e se manifestar, ele vai usar 12 cores para pintar um quadro, né? Ele pode fazer um quadro incrível com 12 cores. Se você é uma caixa de 24 cores e esse mesmo espírito se manifesta, ele vai usar 24 cores, então o repertório dele é muito maior, né? Ele tem muito mais coisas para expressar ali. Então isso também passa pela máscara, né? Então isso também se manifesta na máscara, por isso que a gente precisa estudar muito, a gente precisa saber o que está acontecendo, porque o estado de consciência vai dar ferramenta para que o que é espiritual se manifeste ali naquele local. O transe, a profundidade, a intensidade e o conteúdo desse transe depende do quão preparado a pessoa que veste a máscara e que entra em transe é capaz de transmitir. Isso é aberto para interpretação. As pessoas vão falar, mas isso daí é o inconsciente falando, isso é, né? São as racionalizações, ou são até explicações bem razoáveis sobre isso. E aí eu gosto até de explorar um pouquinho isso daí, porque quando alguém fala, mas isso daí não é um espírito, é a pessoa falando, tanto que a pessoa não fala mais do que ela sabe. É justo, é compreensível, isso é válido, é uma explicação que a gente deve levar em conta, né? E aí eu falo da seguinte forma, talvez existam coisas, né, acho que se eu não me engano chama animismo. De repente a gente precisa entrar num transe, a gente precisa acessar locais do nosso cérebro que a gente não consegue quando a gente está com a nossa consciência comum ativa. A gente precisa entrar num estado alterado de consciência para acessar locais que nós não acessamos racionalmente. Isso não é ruim, né? Talvez até auxilie de alguma forma no tratamento, no processo de cura daquela pessoa. A pessoa que ouve precisa de ajuda e o médium às vezes precisa trazer algumas coisas à tona. É confuso e talvez não seja o objetivo dessa live, mas é importante a gente deixar registrado que deve se levar em consideração, não ignorar, e que isso é matéria para mais estudo ainda do que simplesmente deixar de lado. Transforma quem a veste e quem a usa, transforma quem a assiste, e ela é um símbolo de que alguma coisa mudou, né? E onde que se usam as máscaras normalmente? As máscaras... Deixa eu responder aqui, senão eu vou me perder, gente, desculpa. A Andy falando aqui, ó, fiz clown no teatro, é incrível como um simples nariz de palhaço, como uma máscara faz uma diferença gigantesca no momento. Só quem experimenta vai saber como que é, né? Uma coisa que eu posso falar, ela causa mudança no público. Não importa se é tipo desdém, tem gente que fala, lá vem outro palhaço, né? Isso também é uma mudança, né? Por mais que seja desdém, causou uma mudança, causou alguma forma de perceber o mundo. Falando, caramba, um palhaço. Causou uma mudança, né? Oh, meu Deus, um palhaço, eu tenho medo. É uma mudança também. Então, uma simples bolinha na ponta do nariz, o resto do corpo está todo aparecendo. Ainda não mudou o resto. Só isso daqui, ó. Se eu fizer assim, é o André. Se eu fizer assim, não é o André. Entende? Essa bolinha já causa uma mudança de informação que eu estou dizendo. Ela já transmite uma informação diferente. Isso é interessante da gente pensar. Onde que as máscaras são utilizadas de forma ritualística? Em iniciações, nascimentos, casamentos, funerais, enterros onde o corpo usa máscara, rituais de diversas formas e o que elas podem significar. Por exemplo, numa iniciação, a pessoa ela pode estar sem usar a máscara e em algum momento ela veste aquela máscara e ela simboliza, ela mostra para a sociedade, a partir de agora alguma coisa mudou. Ou ela está usando uma máscara, a partir daquele momento ele tira aquela máscara e veste outra. Alguma coisa mudou, né? Isso pode ser só um símbolo, a pessoa não precisa mudar às vezes a consciência para usar a máscara, tá?
Isso é importante falar. Às vezes é somente o símbolo de mudança Um exemplo, quando você muda de estação, né? Tem rituais, tem pessoas que celebram dessa forma. Você está com a máscara mostrando, por exemplo, o verão. Você tira a máscara de sol e você coloca uma máscara de uma árvore já mais amarelada, mostrando a chegada do outono, né? E isso vai acontecendo a cada ritual, por exemplo, onde você mostra a passagem do tempo. Então, isso acontece. Iniciações, em nascimentos, né? É comum que o sacerdote ou a pessoa que estão vestindo, e não necessariamente é uma máscara que cobre o rosto inteiro, tá? Às vezes é uma coisa na testa, às vezes é uma pintura ritualística, né? É muito comum a gente ver, né, as pessoas pintando metade do rosto de uma cor, dando ênfase ao olho, né? São máscaras também que podem ser usadas. Casamentos, mais uma vez, as pinturas são muito comuns. Em processos de cura, onde eu gosto de falar da parte do processo de cura, porque é onde me atinge mais, assim, eu gosto mais. Quando a gente veste a máscara para um ritual, seja qualquer um desses, inclusive, que eu falei, ou qualquer outro ritual que você vai fazer em qualquer lugar, né? E você veste a máscara, o que você está mostrando também? Eu estou acessando o que é sagrado para mim. Eu estou entrando em contato e estou permitindo que as outras pessoas em volta entrem em contato com o que é sagrado. Entendam que é uma coisa, é de extrema importância, de extrema responsabilidade que a pessoa que vista a máscara saiba o papel que ela cumpre ali, né? Eu estou falando da máscara ritualística, tá? Não das máscaras somente de festa. De festa fica à vontade para usar, para brincar. Inclusive em rituais também dá para vestir máscara para brincar. Mas eu estou falando da máscara que simboliza o sagrado. Quando você veste aquela máscara e você informa, o sagrado está presente, né? O masculino, o feminino, 2 máscaras, de repente, 3 máscaras podem se manifestar e elas estão presentes. Eu mostro, o sagrado está aqui. Então eu olho para o entorno e eu ajo de acordo com aquele momento. Primeiro que a minha consciência, normalmente, ela não está mais consciente, ela está semi ou ela está inconsciente. É difícil ir para o inconsciente, para ser muito sincero. Você está semi-consciente, então você interage com responsabilidade. E as pessoas que vão interagir com você, elas vão interagir com a máscara, não mais com a pessoa. Saibam disso, respeitem isso e tenham um compromisso real com esse comportamento, com essa ideia e com a informação que fica para você até mesmo depois que você tira essa máscara. Porque é de uma responsabilidade monumental o sacerdócio nesse momento, onde as pessoas confiam em quem veste a máscara, seja ela no rosto, seja ela uma túnica, seja ela uma batina, enfim, né? Saibam usar essa máscara. Eu gosto muito de falar sobre isso porque é de uma delicadeza muito grande, muito grande. A Andy falando que gostou da informação da forma que eu usei o lápis de cor, né? O Danilo Elfo, cara, esse cara, cantor, quando vocês puderem assistam, ele tá fazendo uma live por dia. O cara é gente fina demais, super simpático. Saudações élficas, querido, saudações élficas. Hoje fui consagrar o Ayahuasca, rapé e Sananga. Putz, cara, é muito interessante para quem tem esse domínio. Eu nunca fiz, né? Meu sogro fez, né? Meu sogro já Ayahuasca, rapé, Sananga eu não tenho certeza. Eu não sei se é o Cambô, é a mesma coisa do veneno do sapo no braço, eu não tenho certeza, mas meu sogro fez essas coisas, ele gosta, para ele serve. O meu estado alterado de consciência vem pelo tambor e pela exaustão. Eu gosto desses outros caminhos, mas acho muito legal, cara, acho muito curioso quem tem esse domínio e quem tem esse compromisso responsável, acho muito bacana. A Vanessa Justo aqui falando, uma vez eu conduzi um ritual com pintura no rosto e a maneira com que as pessoas se comunicavam comigo era de extremo respeito. É isso, né? É isso, é muito legal porque assim, quando você veste aquilo, você está informando para as pessoas, mais uma vez, alguma coisa mudou, né? Alguma coisa mudou. Então elas vão enxergar você não como a pessoa que estava ali no café, tomando café, né? Por mais que o corpo seja o mesmo,
a representatividade ali é outra, né? A forma que você se apresenta, a forma que você se identifica e a forma que você se comporta, até porque a consciência mudou, e essa consciência alterada, ela não é somente a consciência que muda. É uma consciência que muda em contato com o sagrado. Em contato com o sagrado, principalmente nos estados alterados de consciência, que é o que eu estou falando aqui hoje, ritualístico, tá? Porque você pode fazer isso de forma artística, como eu estava falando agora há pouco sobre o palhaço e tudo mais. Eu estou falando de forma ritualística, de forma espiritualista. Então você entra em contato com isso, tá? E tem a forma lúdica, que é... Eu vou falar... A Elis falando aqui, ó. Eu fiz. A Elis fez, acho que essas 3 etapas também da ayahuasca, do rapé e do sananga. Da sananga, eu não sei como que fala. Então, eu vou falar só um pouquinho aqui sobre o lúdico, pra gente já ir caminhando pro encerramento. Quem quiser mandar mensagem, comentar alguma coisa, fica à vontade, tá? A gente bate um papo aqui antes do encerramento. E existe também, mais uma vez, a máscara lúdica. Ela não tem a necessidade do estado alterado de consciência por estímulo de uma entidade, de um espírito, de um arquétipo de animal de poder, por exemplo, de um totem, né, do totem, enfim. Deixa eu tomar água aqui, que senão daqui a pouco falta voz. Quando a gente fala do lúdico e a gente veste a máscara de uma forma lúdica, e é bom definir o lúdico aqui nesse momento. O neolúdico é quando você vai para um lado da nossa consciência, da consciência, onde você permite um pouco mais de fantasia, de brincadeira, de diversão, de criação, de produção criativa, e isso não significa que é uma coisa infantilizada. É uma ferramenta muito usada pelas crianças, mas ela não pertence às crianças, né? Eu vou deixar a live salva. A Thaís aqui, minha esposa, falando: amor, deixa a live salva. A live vai ficar salva e depois desse vídeo eu também vou jogar no YouTube, tá? Então, é legal que a gente saiba que assim, esse estado de consciência diferente, esse lúdico, ele permite que a gente... Sabe quando a criança brinca de fato? Meu filho, né? Eu sou o Power Rangers, eu sou o Capitão América, e ele vai para essas fantasias. O que ele está fazendo? Ele não é só a brincadeira pela brincadeira. Ele está aprendendo a se comportar daquela forma, ele está aprendendo o que é certo e o que é errado, ele está aprendendo qual é a força daquele personagem, ele veste, ele treina aquela brincadeira, ele treina aqueles comportamentos ali dentro daquela manifestação. Por isso que a máscara da criança é tão importante, porque é onde ela ensaia alguns comportamentos. E nós também podemos fazer isso de forma consciente, né? Nós podemos, quando a gente vai para o teatro, quando a gente vai para os jogos de interpretação, quando a gente vai para os psicodramas que acontecem por aí, né? Nesses jogos, dentro das ritualísticas isso também é possível, né? Quando uma pessoa se veste com uma máscara: eu sou o elemental da terra, eu sou o elemental do ar, eu sou o elemental do fogo, eu sou o elemental da água, e vocês estão conscientes, vocês estão brincando ali, vocês estão interagindo com música, com tambor. Isso também é você trazendo para você, quando você brinca com aquilo, você traz para o seu corpo e para a sua consciência elementos daquilo que você veste. Não é ruim, né? Se permitam usar essas ferramentas, se permitam brincar com isso, né? Ensaiem essas coisas, mesmo que vocês não atuem de fato com isso na vida, ensaiem isso. Se vocês não têm, né, não fazem isso em grupo, façam isso sozinhos, na frente do altar, né, tocando tambor, brincando, botam a música para ouvir e brinquem com essa ludicidade. O porquê que isso acontece? Qual que é... Já te respondo já, Arthur, peraí. O porquê que isso é importante? A gente vai preparando o nosso cérebro para algumas coisas que nós podemos ou não viver, mas nós amadurecemos isso, né? Antes de vivenciar a máscara, antes de viver a máscara, a gente prepara o cérebro para isso. Antes você entende aquilo, você vive aquilo, você olha a máscara, você veste a máscara, você passa algumas horas com a máscara, toca tambor usando a máscara,
né? O que que aquilo representa? Você está ensaiando, você está mostrando para o seu cérebro e está trazendo elementos daquela energia, né? É muito interessante brincar com isso, fazer isso, porque a gente traz, quando a gente faz esse tipo de prática, a gente traz prazer para o cérebro, porque é brincar, é divertido, é gostoso. A gente traz autoconhecimento, porque a gente experimenta nuances da nossa vivência que a gente não faz no cotidiano. A gente aprende um pouquinho até autocontrole, né? Porque a gente sabe até onde a gente pode ir, até onde a gente não pode ir, o que é aceitável, o que não é aceitável. A gente estabelece limites aí pra gente. A gente elabora conteúdos que às vezes são mal resolvidos pra gente, ele é terapêutico em alguns aspectos, por isso que tem a ludoterapia, né? A gente... Obrigado, Danilo. Valeu, cara, por compartilhar. Obrigado mesmo. A gente traz, né, alguns elementos que às vezes ficaram no passado e a gente precisa resolver isso. A brincadeira permite, né? Por exemplo, vou dar um exemplo bobo, mas que é muito útil. Você tem mágoas do seu pai, por exemplo, né? Você veste a figura de seu pai e vai tentar interagir no mundo vestindo o seu pai com todas aquelas dificuldades. Talvez você entenda o porquê que o seu pai é daquela forma que ele é, né? São algumas maneiras de pensar aí. Eu acho que é importante a gente ter essa já para fechar aqui, né? Que já foi tudo que tinha que falar praticamente dessa live. Eu acho que é importante a gente ter essas coisas esclarecidas, saber o que é a máscara, o que é o transe, o que é o estado alterado de consciência. Se vocês praticarem isso, tenham um pouquinho de conhecimento antes de mergulharem de cabeça, para não se perderem, para não ser prejudicial, para não ser ruim, para não ser prejudicial para você e para as pessoas que estão em volta. Tomem muito cuidado e tenham muito carinho com isso que vocês praticam, porque por mais prazeroso que seja, nem tudo que é prazeroso faz bem para todo mundo, a gente sabe disso, né? Então tomem muito cuidado com isso. A gente está falando de sagrado, a gente está falando de consciência, a gente está falando de emoções, de pensamentos, de formação de identidade, né? É de um peso e de uma responsabilidade tão grande para que a gente brinque e despreze, né? Que a gente lide com tanta banalidade. Então vamos tomar cuidado para que isso aconteça de forma responsável. Eu falo para todo mundo e que nós possamos ser os elders, né, os anciãos, né, responsáveis por uma formação de uma juventude que está chegando na bruxaria, na magia, no xamanismo. Que nós possamos ser boas referências no futuro, senão a gente vai acabar ajudando um monte de pessoas a fazer besteira só. Deixa eu ler o que vocês mandaram aqui e aí a gente vai conversando um pouquinho. Peraí. Vanessa, Thaís deixou a live salva, ele sim, que eu não sei o que é esse sim, mas tudo bem. O Arthur, em um coven, quais são as opções de máscaras? Depende da estruturação do seu coven. Você pode usar o coven aí, a máscara, por exemplo, para o deus, para a deusa. Você pode usar para quem invoca os quadrantes, mas eu acho desnecessário. Depende de como que você forma isso tudo, né? Tem gente que não invoca, tem gente que não faz essa dança ritualística, né? Que hoje ela é muito, muito moderna, né? Mas você pode usar as máscaras para representar, por exemplo, os elementais, o deus, a deusa, o sagrado masculino, feminino. Tipo, uma representando a Deus e outra representando a Deus. É isso aí. É isso daí. Basicamente é isso. E vocês vão sentindo a necessidade, né, do uso da máscara. Vocês vão entendendo em que momento, poxa, né, aqui uma ideia precisa ser condensada, um espírito, uma energia, um animal precisa ser manifestado. Por exemplo, você vai fazer um ritual onde não sei, você vai trabalhar com... Vou para uma energia densa que eu gosto. Você vai trabalhar com Odin, né? Você vai trabalhar com um tambor pesadíssimo. Imagina uma máscara de corvo, a roupa preta por cima, com penas, aquele negócio bem... que quando você movimenta o braço, ela tem movimento. Imagina você cantando e tocando, usando aquela máscara, né? Então, como que você potencializa essa energia dentro de um ritual? O Denis Barbosa, cara, esse cara tem um canal muito legal, né? Vale muito a pena, muito a pena. Caramba, eu tô enroscando. Vale muito a pena conhecer. Depois dá uma passada lá
no perfil dele lá. Ele sempre posta os vídeos, ele tem um canal muito legal também no YouTube que vale a pena dar uma olhadinha. Tema maravilhoso, passando para deixar um abraço fraterno. Quando estiver tranquilo, assistirei na íntegra. Assiste sim, Denis. Vai ser legal ter a sua participação, comentário, opinião. Estar em um ritual de coração e compromisso já nos causa estado muito profundo de consciência. Imagine então ser um daqueles que manifesta alguma força espiritual dentro de um ritual. Por exemplo, pois é, cara. Pois é, quando você tem elementos para potencializar isso, é fantástico. O Arthur comentou sensacional, o Danilo marcou algumas pessoas. Quais máscaras você tem e onde comprar? Arthur, fala com o Alexandre Barazeno que comentou aqui embaixo de você, ó. Aqui, ó, muito bom, obrigado por nos presentear com tanto conhecimento. Esse cara aqui é o que faz as máscaras. Ele é o que faz as máscaras. E as minhas máscaras, a grande maioria é pintada. Antes, inclusive, eu pintava olho e pintava a parte de cima, porque como eu tenho barba, né, eu pintava mais a parte de cima, isso mais antigamente. E usava lente branca. Então isso tirava totalmente a minha impressão de André e me colocava num estado diferente. Às vezes até para mim mesmo. Eu nunca me vi de lente branca pessoalmente, só pelo espelho. Mas eu fazia isso porque isso me dava a sensação, me transformava. Né? Às vezes não é importante para as outras pessoas, às vezes é importante para si. Né? Então a gente tem que saber aí qual é a função da máscara que você usa. Mais uma vez, pessoal, Alexandre Barazino é o cara aqui, ele não está patrocinando essa live, mas vale muito a pena falar dele, porque é o cara que faz as máscaras, ele faz do jeito que você gosta. Eu acho que é isso. Eu acho que a gente já pode encerrar, já 57 minutos de live, já o conteúdo já está aí. Qualquer dúvida, isso aí, ele aí, eu. Quem tiver alguma coisa para comentar, depois mandem mensagem ou aqui no comentário do vídeo, ou inbox aqui no Facebook. Quem estiver assistindo pelo YouTube pode deixar nos comentários, ou pode me procurar também, tem o Instagram, @AndréCorrêaTambores, e pelo WhatsApp, né, que eu vou colocar na tela em algum momento quando eu baixar esse vídeo e que eu subir ele de novo. Tá bom? Quem tiver interesse, inclusive em tambores, né? Mostrar, não dói nada mostrar, sempre bom. Tambores ritualísticos, é só chamar, tá bom? Dúvidas, críticas, ofensas e comentários? Alguém? Fale agora ou cale-se para sempre. A Nath falando, desculpa, caiu tudo aqui. Tá desculpada, Nath. Depois você assiste a live toda. Qualquer coisa você comenta depois, você manda mensagem, deixa aqui nos comentários do vídeo, volta lá onde você assistiu e comenta aqui, tá bom? Beijo pra vocês, bom finalzinho de domingo, boa semana, que a semana seja melhor, mais saudável e mais segura para todo mundo do que as últimas que nós vivemos, né? E que as coisas melhorem o quanto antes e que nós possamos ter consciência que a máscara não seja mais essa que a gente está usando nas ruas. Tá bom? Beijo para vocês. Até mais. Tchau, tchau.